Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João capítulo 14, versículo 6. Abra ou acesse, né, gente? Eu sempre gosto de dizer que a gente utiliza o celular para tanta coisa, né? A gente pode utilizar para ler a Bíblia. Baixa um aplicativo da Bíblia no seu celular, né, irmã Rosa? Baixa. É importante você ler o livro, mas às vezes você está no lugar, você quer ler a Bíblia, faz uma viagem rapidinho ali, você já dá uma lidinha na Bíblia, tá? João capítulo 14, versículo 6. Pronto, vou ler com vocês aqui no telão, ó. Esse aqui é conhecido, viu, gente? Quero conversar com você nessa tarde, o Espírito Santo tocou no meu coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus respondeu: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora com aquela voz de vitorioso em Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus respondeu: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar. Gosto muito desse versículo. Ele é um versículo muito conhecido, né? Então, algumas coisas que a gente vai conversar nessa tarde, eu não vou me demorar, mas eu queria tratar com vocês. A palavra de Deus fala que, no momento derradeiro da morte de Cristo, Ele reuniu os discípulos para tratar de algumas coisas, né? Ele começou a passar várias orientações, porque até então, irmãos, os discípulos, eles viveram com Jesus cerca de 3 anos, 3 anos e meio. A gente sempre repete isso aqui, porque não tem um período exato, dá entre 3, 3 e meio mais ou menos. E ao que tudo indica, quando chegou no final do ministério de Jesus aqui na terra, muitos dos discípulos, se não toda a maioria, se não todos os discípulos, não tinham entendido bem qual era a missão deles. A prova disso é que o nosso pastor Paulo falou um dia desse aqui, nós já falamos também em outras oportunidades, que no momento da Santa Ceia, que foi numa quinta-feira, Santa Ceia foi numa quinta-feira, Jesus Cristo morreu que dia da semana? Então ele saiu uma noite antes, foi numa quinta-feira. No momento da Santa Ceia, tinha um discípulo se degladiando para saber quem ia ser o maior no reino de Deus. Ah, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda, e Jesus Cristo teve que ensiná-los mais uma vez de uma forma muito didática. A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou uma bacia de água, pegou uma toalha, colocou nos seus lombos. Quando você vê a Bíblia falando de lombo, essa região da cintura, e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso era uma tarefa que era responsabilidade do funcionário da casa. Aquela pessoa que no organograma social daquela época era a pessoa mais baixa que tinha. Era o funcionário da casa que era responsável por lavar os pés de um convidado, quando o convidado chegava dentro da casa de um judeu. Jesus Cristo se fez de funcionário, ele se fez de escravo na frente dos discípulos, e muitos ficaram atônitos. A prova disso é que o Pedro falou: Senhor, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor não pode lavar nossos pés, não. Isso é serviço para os empregados, isso é serviço para os funcionários, isso é serviço para os escravos. Jesus Cristo falou: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, você não vai ter aliança comigo. A Bíblia diz que o Pedro olhou na frente de todo mundo e disse: então me lava todo, lava minha cabeça, lava meus pés, lava minhas mãos. E Jesus estava explicando que no reino dele a pirâmide se inverte. Ele disse assim: olha, você que quer ser servido, primeiro que sirva. Você sabe o que significa a palavra ministério? Quem sabe aqui levanta a mão. Você vê assim: ai meu Deus, o fulano de tal é um grande ministro da palavra, fulano de tal é um grande ministro do evangelho. A palavra ministério significa serviço. Você sabia disso? Muita gente não sabe. Muitas pessoas que estão no ministério evangelístico, no ministério pastoral, não sabem disso. Jesus Cristo mostrou que ele era o principal ministro. Ele pegou e foi servir aos discípulos. E ali ele começou a dar várias orientações. Uma das orientações que ele deu foi essa. Ele começou a falar no capítulo 14, desde o início, ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração. 14:1, Maiara, por gentileza. Não se turbe o vosso coração, porque os discípulos estavam nervosos. Jesus Cristo tinha falado: eu vou morrer. Convém que o Filho do Homem padeça na mão dos fariseus, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele vivia falando isso. E estava todo mundo com o coração aflito. Aí Jesus falou assim, ó: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, tenham calma. Tenham calma. Imagina, gente, a mesa era assim, ó. Era uma mesa rasinha. Eles ficavam sentados meio que de lados, apoiando aqui pela mão ou apoiando pelo cotovelo. Não eram essas mesas altas que a gente tem nas nossas casas hoje em dia. Era diferente. Estava todo mundo ao redor, todo mundo com o coração batendo de aflição. E Jesus Cristo tratou logo de acalmar os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, tenham calma.
Eu não sei se tem alguém do teu lado, muitas vezes, que você nem conhece, que está com o coração muito turbado. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga, meu irmão. Fala para ele, diga, meu irmão. Não, mas fala com a fé de que vai comer um cachorro quente no final do culto. Meu irmão. Ô povo para gostar de cachorro quente, gente. Hein, pastor Antônio? Ô povo para gostar. Diga, meu irmão, não se turbe o vosso coração. Diga, se acalme. Jesus Cristo está na tua mesa. Amém? Está na tua mesa. A Bíblia fala que ele falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus Cristo, gente, infelizmente para muitas pessoas, foi necessário que Jesus Cristo ficasse firmando a autoridade dele o tempo todo do ministério dele, não era assim? Uma das poucas vezes em que Jesus Cristo orou em voz alta na frente das pessoas foi quando ele foi ressuscitar o Lázaro. Ontem um irmão me perguntou, pastor, quando Jesus Cristo chorou, que tem aquela passagem lá que diz assim, e Jesus chorou quando ele foi ressuscitar o Lázaro, ele estava chorando de tristeza porque o Lázaro estava morto? Ele disse, não. Então ele estava chorando porque as pessoas eram incrédulas? Eu digo, exatamente, afinal de contas ele já ia ressuscitar o Lázaro. Ele estava chorando porque as pessoas não acreditavam nele, gente, depois de anos e anos de ministério. Tanto que a oração de Jesus Cristo foi assim, Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu falo assim para que eles saibam que tu me ouves. Ele falou na frente da cova do Lázaro. Eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou falando em voz alta porque eles ainda não acreditam em mim. O que Jesus Cristo estava falando para os discípulos era isso. Ele disse, credes em Deus e credes também em mim. Gente, era necessário Jesus falar isso. Para os discípulos dele ficar, creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim. O tempo todo Jesus falava isso. Ele, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem vai para a casa do pai aí, levanta a mão. Os que levantaram a mão vão ficar aqui mesmo. Isso aqui vai virar o depósito da Amazon, eu acho. Quando a gente subir. Quem vai para a casa do pai aí, levanta a mão. Vou orar para Deus te levar agora no nome de Jesus. Ele, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Em outras palavras, se fosse diferente, eu já teria avisado vocês. Então fiquem tranquilos, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde o seu Deus estiver, você também vai estar um dia pela eternidade. Mas se vai aplaudir a Jesus, aplaude mais forte. Glória a Deus. Uma pessoa me perguntou esses dias, pastor, quando eu chegar no céu, eu gostaria de conversar com os discípulos e entender da parte dos discípulos assim, como foi caminhar do lado de Jesus. Assim, Pedro, como foi caminhar do lado de Jesus? João, como foi caminhar do lado de Jesus? Disse, você não vai precisar perguntar para eles. Você não vai precisar perguntar para os discípulos como é estar ao lado de Jesus. Quem pegou aí? Vocês estão entendendo? Não vão precisar. Agora eu tenho uma curiosidade. Eu quero ver o encontro do Davi com o marido da Batseba. Imagina o Davi igual a Chiquinha, hein? Eu tenho essa curiosidade. E Jesus Cristo falando, para onde eu for, vocês também vão. Versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus estava explicando tudo. O que aconteceu? Eles entenderam? Não. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor. Gente, depois de mais de 3 anos, eles estavam com Jesus full time, em loco, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Passaram por várias coisas, viram Jesus ressuscitar mortos. Jesus Cristo fazer coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir, como diz o outro, viu? Jesus Cristo fazer cego ouvir. Cego ouvir é ótimo. Cego ouvir, surdo, enfim. E eles ainda não entenderam, a ponto do Tomé perguntar na mesa da Santa Ceia, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Gente, já estava no final do ministério de Jesus. E o Tomé ainda não sabia para onde é que ele ia. Você sabe para onde é que você vai? Umas 4 pessoas, o restante ficou olhando assim para mim, me disse, supletivo. Para onde é que você vai, irmão? Gente, mas foi muito tímido. Tem uma galera em dúvida que se Jesus Cristo voltar, bater lá na porta da IAQ Península, você vai para onde hoje? Vai para o céu ou não vai? A única pessoa interessada em criar dúvida no teu coração é o inimigo. Tenha a certeza que você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. O teu preço já foi pago. Amém, irmãos?
E Jesus Cristo falou, olha, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... Muitas pessoas naquela época já praticavam o que é praticado hoje, procurando solução em várias vertentes religiosas, menos em Jesus. Acontece ou não acontece? Acontece, irmãos. Ontem, eu estava precisando fazer uma compra de um material, aí eu entrei no Instagram, para você ver como isso acontece muito, viu? Aí eu estava querendo olhar aquela loja de material de papelaria chamada Calunga, né? Aí eu peguei, entrei no Instagram, botei no Instagram, naquela lupinha lá para você pesquisar, botei Calunga. Você sabe o que apareceu? Um monte de vídeo. Eis o início do reinado de Oxóssi, eis o início do reinado do Oxô, eis o início do reinado do Calunga. Eu digo, vala meu Deus, eu queria uma loja de material escolar. Foi, se você botar na minha busca aqui do Instagram, está na busca, porque fica o histórico. Pessoas buscando outros caminhos, enquanto Jesus Cristo está de braços abertos. Jesus Cristo está de braços abertos. Ele diz assim, eis que estou à porta aí. Se alguém abrirá, quem é que vai abrir a porta da tua vida aí para Jesus? Levanta a mão. Aí eu entrarei e cearei com ele. Quem está precisando ceiar com Jesus, dá um glória a Deus aí. Todo dia. Quando ele fala ceiar, não é só comida. Quando ele fala ceiar, é no sentido de intimidade com ele. E os discípulos ainda não estavam entendendo. Ele falou, olha, não adianta vocês buscarem outros caminhos que não sou eu. Naquela época, irmão, só para contextualizar, os caminhos para conseguir a salvação era através da aliança da lei. Eles precisavam cumprir uma série de regras. O que Jesus Cristo estava falando é o seguinte, não precisa mais vocês cumprir essas séries de regras. É só vocês virem a mim. Quando você estiver em dificuldade, seja qual for a natureza da tua dificuldade, recorra a Jesus. Mas recorra em primeiro plano, porque nós seres humanos, nós temos uma mania, digamos assim, que é de fazer tudo menos ir atrás de Jesus. E no final, quando não tem nenhuma saída, a gente diz assim, estou entregando nas mãos de Deus. É ou não é? Mas é uma fala assim, estou entregando nas mãos de Deus, como quem diz, não tem mais nada o que fazer? Eu não tenho mais nem esperança de que dê certo? Intrinsecamente está isso. E Jesus está falando diferente, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vocês têm que vir a mim. É isso que você está fazendo aqui no domingo. Você está entendendo? Às vezes a gente vem para a igreja até de modo mecânico, né? Vai separar a roupa, vem para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo está olhando o teu culto para ele. O culto é algo é uma idiosincrasia tão interessante, que ao mesmo tempo que ele é algo coletivo, ele é algo individual. Você se reúne com um grupo de pessoas que você nunca viu na vida, num ambiente que muita gente aqui nunca imaginou estar, e que criticava quem estava, quem era assim, levanta a mão. Não era assim? Para adorar um Deus que você nunca viu, ou você viu Jesus alguma vez? Como é Jesus, gente, a fisionomia dele? Quem sabe me dizer? Tem gente que diz, pastor, Jesus Cristo eu acho que é loiro do olho azul. Depende de onde você vai comprar. Se você for na Casa Freitas, ele tem o olho azul. Se você for na Cadama, ele tem o olho verde. Se você for na Lebisco, ele tem o olho castanho claro. Depende. Na verdade, nós adoramos a um Cristo a qual a gente nunca viu, mas a gente crê que ele viu a gente desde o ventre da nossa mãe, assim que diz a Bíblia. Amém? Só que esse versículo aqui, ele tem algo, um plano de fundo. E é isso que eu queria falar com vocês nessa tarde, nesse dia de noite. A palavra de Deus fala, como eu falei agora há pouco, que as pessoas naquela época, elas vinham de uma aliança de leis, várias leis e várias regras. Por exemplo, as mais conhecidas, as pessoas naquela época não podiam comer carne de porco. Eu tenho pena, gente, costelinha de porco é tão boa. Na feijoada, então, é boa, é ou não é? Não, o restante da igreja não gosta, não. Se você fizer, me chame, eu vou lá na hora. Com limão em cima, não, Daniel? Delicioso. As pessoas, gente, não podiam fazer nada em um determinado dia. Eu não vou entrar nesse mérito agora, outro dia a gente conversa no aula, enfim. As pessoas, no momento de ceiar, eles tinham que cantar uma música, eu acho até bonito. No momento da Páscoa, eles tinham um ritual, só uma curiosidade. Você sabe qual é o ritual que os judeus fazem até hoje na Páscoa? Um dos rituais, são vários. Um dos rituais de Páscoa, eles pegam o pão, eles pegam a carne do carneiro, porque a Páscoa foi instituída no Egito e Deus mandou comer carne de carneiro na Páscoa. Carne vermelha na Páscoa. Para a galera que só come peixe na Páscoa, comer de ir para o inferno. É a época que a churrascaria ficou mais barata. Pois é. Pastor, se eu como carne na Páscoa, eu dou o maior valor, gente. Como demais.
E eles pegam uma taça de vinho até hoje e eles pingam o dedo midinho na taça de vinho e limpam com um pano. Você sabe por quê? Isso é simbolizando a 10ª praga do Egito. Qual foi a 10ª praga do Egito? Foi a morte dos primogênitos. E por que eles fazem isso? É para tirar um pouco da alegria em condolência com os egípcios que perderam os filhos. Então os judeus até hoje têm essa prática. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época eles também faziam. E eles eram muito presos a esses dogmas, a essas práticas. E Jesus Cristo veio e disse, não precisa mais, é só vir a mim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu trouxe para vocês uma foto do templo do tabernáculo de Jerusalém. Eu não vou entrar muito no mérito, porque hoje o culto é um pouco mais dinâmico, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas importantes. Uma outra foto, Maiara, aquela que fica no centro. Isso aqui é o tabernáculo, viu, Lucas? Você me perguntou ontem. Isso aqui é o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma igreja móvel, feita de tendas, porque o povo passou 40 anos perambulando no deserto, para um lado e para o outro. O tabernáculo, ele era armado e desarmado, dependendo da localidade do deserto onde eles ficavam. E a palavra de Deus fala que Deus deu instruções a Moisés, está lá em Êxodo capítulo, acho que é capítulo 27, de tudo que teria no tabernáculo, inclusive as cores das tendas, as cores dos panos, as camadas. Se eu não me engano, lá parte do Santo dos Santos eram 3 tipos de pano. Um tipo de pano era com couro de texugo, outro tipo de pano era com linho, tinha que ter uma determinada espessura. Deus deu detalhe por detalhe, porque o povo precisava de um lugar para a adoração. E a palavra de Deus fala que esse tabernáculo ele era armado no meio do povo, no meio do arraial. O que é o arraial? Era o conjunto de pessoas que ficavam. Se você olhar naquele plano de fundo ali, tem várias barracas. E a palavra de Deus fala que esse lugar do tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Quais eram as 3 partes? A primeira parte era a parte do átrio externo. Agora você pode ir lá para a foto do átrio externo, Maiara, que eu mandei para ti. Pronto. Essa parte do átrio externo era uma parte que ela era comum a todo mundo. Todos os judeus podiam entrar no átrio externo. Por quê? Porque no átrio externo existiam dois móveis. Um móvel era essa parte que está saindo fumaça, era uma espécie de... Era uma fogueira que ficava armada lá 24 horas por dia para poder queimar a oferta dos judeus. A palavra de Deus fala que no Velho Testamento, para que o pecado fosse encoberto, quando as pessoas pecavam, elas tinham que levar um animal para ser imolado por um sacerdote, que é imolado. O sacerdote tinha que cortar o pescoço do animal, descer o sangue nessa parte ali, que está saindo fogo, e depois ele tinha que jogar o animal por cima e queimar todo o animal. Isso era a oferta das pessoas, isso servia para perdão de pecados, ou o que seria o perdão, que era cobrir os pecados. E depois tinha um móvel, que era o móvel responsável por lavar as mãos do sacerdote. Nesse espaço do átrio externo, todo mundo tinha acesso, todos os judeus, que era a parte onde eles entravam para poder fazer a oferta que eles precisavam fazer para ter seus pecados perdoados ou seus pecados encobertos. Quem precisa aqui ter o pecado perdoado por Jesus, levanta a mão. Pronto, você está entendendo? Então isso era comum, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, eles levavam essa oferta para o átrio externo. Todo mundo pecava naquela época, e principalmente com a língua. Gente, os judeus pecavam muito com a língua, eles reclamavam demais. Ainda bem que hoje a gente não peca com a língua. Não entendi, por que vocês estão rindo, irmãos? Graças a Deus, deste mal a gente não padece, de pecar com a língua, né? De reclamar, a gente não reclama de nada, né, irmãos? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus fala que os judeus, que quando eles estavam no deserto, eles reclamavam de sede. Aí o Moisés ia lá, Deus dava orientação para o Moisés bater na rocha com o cajado, saía água da rocha, os judeus matavam a sede, ficava todo mundo feliz. No dia seguinte eles tinham sede de novo, o que eles faziam? Reclamavam do Moisés. E o pior, eles reclamavam dizendo assim: por que você tirou a gente do Egito? Lá pelo menos a gente tinha carne e tinha pão. Tem gente que está passando por luta, por estar na presença de Deus, e a luta do servo de Deus é uma luta momentânea, e fica lembrando da vida antiga, querendo voltar para a escravidão. Acontece? Não acontece não, né, irmãos? Ainda fica culpando o outro. As pessoas culpavam Moisés pecando com a língua. Então o povo pecava demais. Eles tinham que levar muito animal para ser queimado. Muito animal para ter o seu pecado encoberto, o seu pecado perdoado. Naquela época era encoberto. Depois que tinha essa parte do átrio externo, existia a segunda parte do templo. Não falei para vocês
Cada uma das partes do tabernáculo, eles eram divididos por portas. E os judeus chamavam a porta do átrio externo, carinhosamente, de porta-caminho. Então, quando eles chamavam um parente, diziam, vamos levar um carneiro, vamos levar um cordeiro para ter os nossos pecados perdoados, porque a gente tem que entrar pela porta-caminho. Era a porta do átrio externo. Eles chamavam essa porta carinhosamente de porta-caminho. Existia a segunda parte do santuário. Qual era a segunda parte do santuário? O lugar santo. É aquela primeira parte ali onde está em dourado, vocês estão vendo? No lugar santo não era todo mundo que tinha acesso. Eram só os sacerdotes. Eu já expliquei para vocês a diferença de sacerdote para profeta. Olha só, o profeta, ele era o responsável por trazer a voz de Deus ou o recado de Deus até o povo. O sacerdote era diferente, ele era o responsável por fazer toda essa parte de ritual do templo para que o povo pudesse se conectar com Deus. Enquanto o profeta trazia a conexão de Deus para o povo, o sacerdote levava a conexão do povo para Deus. Um fazia o caminho para cá e outro fazia o caminho inverso, você consegue entender? Nessa parte do lugar santo, só os sacerdotes tinham acesso. O que tinha no lugar santo? Eu até anotei aqui. No lugar santo existia uma menorá, eu não botei a foto da menorá. Está ali. Uma menorá, existia um altar de incenso ali pegando fogo, um cheiro suave para subir as narinas de Deus, e uma mesa de pães. Não era todo mundo que tinha acesso a essa parte. Por quê? Esse incenso aqui simbolizava, como se eu posso falar, era o nosso aroma de adoração subindo até os céus. A menorá, ela tinha 7 velas. O que a menorá significava? Significava os olhos de Deus para o povo. Tenha a certeza de uma coisa, Jesus Cristo está olhando para você dia e noite. É assim que fala o Salmo 121, que Ele vela por nós, não é assim? Eis que não dormirá, eis que não tosquenejará, tosquenejar e fazer uma piscada, tá? E nem dormirá o guarda de... O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, minha direita, né? Assim que fala em todos os momentos. Isso aqui já simbolizava que os olhos de Deus estão sobre o povo de Deus dia e noite. Está muito fraco. Os olhos do Senhor estão sobre os servos de Deus dia e noite. Você sabe aquele livramento que você recebe quando você está sozinho? São os olhos do Senhor te guardando. Um dia uma mãe chegou para mim aqui na igreja e pastor, eu estou tão feliz, ela está aqui no culto, não se acusa. Eu estou tão feliz que o meu filho estava vindo de uma viagem, que ele viaja a trabalho, e no meio da viagem o pneu do carro furou em alta velocidade. E o meu filho me ligou para dizer o que aconteceu e me ligou para dizer que está tudo bem. Eu digo, são os olhos do Senhor que estavam sobre ele. Naquela estrada de Barreirinha para cá, gente, à noite. É só os olhos de Deus, gente, porque nem os olhos da Equatorial tá lá, porque não tem nem luz naquela estrada, ou já tem. É só os olhos do Senhor guardando. Você sabe quando você vai atravessar a rua e você não presta atenção que para um carro perto de ti que ia te atropelando? São os olhos do Senhor te guardando dia e noite, você sabia? Você pode dizer amém por isso? Deus está te guardando dia e noite. Essa menorá simbolizava isso, mas tinha um terceiro móvel. Esse móvel, aquele móvel que está lá no canto ali, ó. Esse móvel era uma mesa chamada Mesa dos Pães da Propiciação. O que eram os pães da propiciação? Eram pães que eram feitos com maná. Sabe a história do maná que a Bíblia fala, do maná que cai do céu? Eles faziam os pães e nessa mesa tinham 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. Por que, pastor, que nessa mesa tinham 12 pães? Porque nessa mesa simbolizava o cuidado e a prosperidade de Deus para com o seu povo. Quem está precisando da prosperidade do Senhor aí? Vamos recapitular. Na primeira parte do tabernáculo, que era chamado de átrio ou átrio externo, todo mundo tinha acesso. O que eles faziam? Eles levavam um cordeiro para ser imolado e queimado para perdão de pecados. Amém? Como era o nome da porta da primeira parte? A segunda parte também tinha uma porta para entrar, que só os sacerdotes entravam. Nessa segunda parte tinha o candelabro, tinha o incenso e tinha a mesa da propiciação simbolizando a prosperidade e o cuidado de Deus para com o povo. Se na primeira parte, a primeira porta, o nome da porta os judeus chamavam de caminho. Na segunda parte também tinha uma porta e o nome da porta era Porta Verdade. Quem já pegou aí?
só os sacerdotes tinham acesso a entrar pela porta verdade. Só os sacerdotes tinham acesso a ver que os olhos do Senhor estavam sobre o povo de Israel. Só os sacerdotes tinham acesso ao processo de troca de pães, que simbolizava o cuidado e a prosperidade de Deus para com o povo. Só que o tabernáculo tinha um terceiro cômodo, um terceiro quarto, que era chamado de Santo dos Santos. Por isso que a gente canta hoje: quem já pisou no santo em outro lugar não sabe viver. Não é assim? Nessa parte não era todo mundo que tinha acesso, e nem todos os sacerdotes. Era só o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, diferentemente do lugar santo, que ele também tinha acesso diariamente, no Santo dos Santos ele só tinha acesso uma vez ao ano. Quando era o dia do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, todo o povo de Israel ficava em pé. Mostra aquela outra foto lá, Maiara, por favor. Todo o povo de Israel ficava em pé, olhando para o tabernáculo, porque era o dia do ano que o sumo sacerdote ia levar todos os pedidos do povo de Deus para lá o Santo dos Santos. O que tinha no Santo dos Santos? No Santo dos Santos tinha um item que naquela época, não mais hoje, naquela época simbolizava a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava lá, ele entrava banhado de sangue de boi, porque se na primeira parte tinha que ter um sangue de carneiro, na terceira parte tinha que ter o sangue de boi. Conta-se o conto judaico que o sacerdote entrava amarrado pela cintura ou pelo tornozelo, e lá ele levava todos os pedidos, todas as demandas do povo de Deus para Deus, porque lá tinha a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinham 3 itens dentro. Tinham as tábuas da lei, simbolizando os mandamentos do Senhor. Tinha o maná que descia do céu. E tinha a vara de Arão. Quem era o Arão? O Arão era o irmão mais velho do Moisés. Ele é que foi o primeiro sumo sacerdote. A palavra de Deus fala que em determinado momento houve uma rebelião contra Arão e Moisés. E nessa rebelião Moisés disse assim: faça o seguinte, as pessoas que estavam se rebelando contra eles, que eram os filhos de Corá ou de Coré, amanhã de manhã nós vamos colocar as varas das pessoas no chão, as pessoas que querem tomar o meu lugar, e principalmente as pessoas que querem tomar o lugar do Arão, e a vara que florescer vai ser a vara do sumo sacerdote. A palavra de Deus fala que no dia seguinte a única vara que floresceu, a vara era o quê? O cajado. A única vara que floresceu foi a vara do Arão. Essa vara do Arão ficava guardada dentro do tabernáculo, ou dentro da Arca da Aliança. Então, quando o sumo sacerdote entrava, se ele não tivesse em pecado, ele saía. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro. Por isso que ele andava amarrado pela cintura, porque as pessoas precisavam tirar o cadáver. Você está entendendo? Se na primeira parte, no átrio externo, todo mundo tinha acesso, na segunda parte só os sacerdotes tinham, na terceira parte era só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Naquele lugar, a palavra de Deus fala que tinha aquilo ali, ó. Você está vendo que tem um fogo saindo lá da terceira parte? Era de dentro da Arca da Aliança, ficava um fogo saindo assim, ó. Imagina essa cena, irmãos. Você já parou para conceber essa cena? A gente vai lendo as coisas, a gente vai assistindo filmes, assistindo séries, lendo livros, lendo a própria Bíblia, mas para assim uns 10 segundinhos só para conceber essa cena. Todo mundo da península está aqui. Aí entra o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Pastor Paulo. Entra o pastor Paulo amarrado na cintura. E aí, pastor, está me assistindo? E pastor Paulo amarrado na cintura. Aí fica todo mundo olhando, todo mundo olhando, todo mundo olhando, aquele fogo saindo assim, e ninguém vendo o final do fogo. Aí graças a Deus lá volta o pastor, não precisou ninguém puxar ele, volta o pastor, está na bênção, né? Volta na bênção. E todo mundo lá, porque as pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos. O que você está vindo aqui é adorar a Jesus. Quando você louva, você está adorando a Deus. Você está acessando a presença de Deus. Quando você escuta a palavra, você está aprendendo e está acessando a presença de Deus. Quando você ora, você está acessando a presença de Deus. E naquele lugar ninguém tinha, era só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Se na primeira parte, que era o átrio externo, tinha uma porta chamada caminho, na segunda parte tinha uma porta chamada verdade, e na terceira parte também tinha uma porta. Chuta o nome da porta. A primeira porta era caminho. A segunda porta era... E a terceira? Quando Tomé perguntou assim: Senhor,
Versículo 5. Não sabemos para onde vamos, qual é o caminho. O Tomé ainda estava na dúvida se ele precisava seguir as leis do judaísmo. Eu ainda preciso guardar o dia? Eu ainda posso ficar sem comer isso? Eu ainda tenho que fazer os determinados rituais? Eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso? Jesus Cristo falou, não. Se você está precisando de perdão, eu sou o perdão. Está fraco demais. Se você está precisando de perdão, eu sou o perdão. Não precisa mais você levar um cordeiro para ser imolado, eu vou no lugar dele. Lembra que Jesus Cristo estava conversando sobre isso aqui na quinta-feira. Horas depois, na sexta-feira, ele estava assumindo o canto do cordeiro. Amém, irmãos? Ele falou, olha, não precisa mais você fazer um ritual para você ter o perdão dos teus pecados. É só vir a mim, eu sou o perdão dos teus pecados. Jesus Cristo é o perdão dos teus pecados, seja ele lá qual for. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe da minha vida pregressa. Eu não preciso saber. A palavra de Deus fala que os teus pecados, se você foi até Jesus, eles são jogados no mar do esquecimento. Nosso pastor fala muito isso. Uma vez chegou uma irmã para mim, eu até comentei hoje de manhã. Ela chegou para mim no ano passado e disse, pastor, eu queria me batizar. Inclusive já tem várias pessoas procurando batismo. A gente fez batismo há pouco mais de um mês. Várias pessoas procurando batismo. Vamos fazer batismo, viu, gente? Amém? Mas aconteceu isso, isso e isso. Aconteceu uma determinada situação. Eu fui expulsa da minha igreja. Eu digo que você foi expulsa, por quê? Porque eu era de uma determinada religião. E infelizmente o meu primeiro casamento não deu certo. E lá tem uma regra, eu não sabia disso. Lá tem uma regra do seguinte, que depois que a pessoa separa, só pode ficar na igreja o primeiro que se casar novamente. Então, se o marido se casar novamente, ele fica. Se a mulher se casar novamente primeiro, ela fica. O outro tem que ir embora. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, aí, ela disse assim, o meu ex-marido se casou. E o pastor chegou para mim e me convidou a me retirar. Eu tive que assinar o livro da igreja pedindo a retirada da igreja. Eu disse, eu nunca vi isso na vida. E ela disse assim, aqui eu encontrei um refúgio, pastor. Eu encontrei um refúgio, eu queria me batizar. Eu posso me batizar? Eu ainda não sou casado. Eu disse, a pessoa que fez o batismo era o João Batista. Até onde eu sei, ele nunca casou. Jesus Cristo também não casou. Eu tenho a seguinte impressão, tá, irmãos? Que Jesus Cristo teve a seguinte conversa com o nosso Deus. Olha o seguinte, ó. Meu pai, eu vou para a terra, eu vou ser cuspido, eu vou ser traído, eu vou ser apontado, eu vou ser chicoteado, eu vou ser exposto. Agora casar. Gente, eu tô vendo, daqui eu vejo tanta coisa, eu estou vendo tantos irmãos querendo rir, as irmãs assim, ó. As irmãs estão só na base da costela aqui, ó. Isso é brincadeira, tá, irmãos? Brincadeira, tá? Sou muito bem... Minha mulher tá aí? Graças a Deus, ela tá lá fora, não ouviu. Pronto. Sou muito bem casado, vou fazer 12 anos de casado, irmãos. Vocês estão dizendo amém por quê? Eu falo isso porque muita gente da igreja não sabia que eu era casado. Quando a Winnie estava grávida, uma irmã chegou para ela aqui dentro da igreja e disse assim, meu Deus, quando começou a aparecer a barriga, né? Meu Deus, você está grávida? A Winnie, tô, glória a Deus, é menino ou menina? É uma menina, ai que coisa boa, é para quando e tal, é para determinado mês, a previsão, tal, tal. Aí a irmã olhou para ela e disse assim, quem é o pai? Diante de Deus, aqui dentro da igreja. Quem é o pai? Como assim, irmão? A Winnie olhou e disse assim. Aí apontou para o altar assim, o pastor Mateus. Aí a irmã disse, pastor Mateus lhe engravidou? O de meu Deus do céu. O escândalo da península agora, o pastor engravida a menina do Data Show. Pastor auxiliar, como é que pode, gente? O pessoal não sabe que eu sou casado, eu tenho que falar, gente, eu sou... Ela tá aí, tá? Tá aí, Jéssica? Avisa ela que eu falei que eu sou muito bem casado, porque senão eu apanho quando chegar em casa, viu? É, irmãos, tem que ser assim, viu? Cadê os homens casados? Digam amém. Tudo triste. Sou um dos amém mais tristes que eu já ouvi. Eu vou dar uma nova oportunidade, porque as irmãs não estão rindo da minha piada. Os homens casados, digam amém.
Irmãs, eu não posso fazer muita. Mas voltando para cá. O que você precisar de perdão para os teus pecados, vá até Jesus Cristo. Ele já derramou o sangue dele por você. Amém, irmãos? Não precisa mais de vários rituais. Eu digo isso porque o marido da minha tia, uma das minhas tias que é pastora da Quadrangular, o marido dela fala que no interior do Nordeste, no Nordeste principalmente, as pessoas cresciam muito fazendo promessas. Ele disse que quando ele era criança, ele pegou, não sei se foi catapora, ou se foi conjuntivite, eu não lembro, se foi uma gripe, enfim, que a mãe dele, quando ele era criança, fez uma promessa de que se ele ficasse bom, ele ia de Fortaleza até Canindé a pé vestido de marrom. Ele já tem 66 ou 67, nunca foi. Não precisa mais. É só você clamar pelo nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou contar até 3 e você vai falar o nome mais poderoso da terra. 1, 2, 3. Tá fraco demais. Isso é para dar dor de cabeça no capeta. 1, 2, 3. Pronto. Aplaude o nome dele na noite de hoje. Glória a Deus. Aí Jesus Cristo continuou dizendo: eu sou o caminho, que vocês precisarem de perdão, eu sou. Eu sou a verdade. Em outras palavras, vocês estão com medo, vocês estão pensando que vocês vão perecer, vocês estão precisando de prosperidade na vida de vocês. Eu sou a porta da prosperidade. Amém ou não amém? Prosperidade em todas as áreas. As pessoas pensam que é só prosperidade financeira. Tem gente aqui dentro que está precisando de prosperidade de saúde. Se chegar para ela e dizer assim: minha irmã, tu quer saúde ou tu quer um maracap sorteado? A pessoa diz assim: eu quero saúde. Pessoas que receberam o resultado de exame, o resultado foi péssimo. Tem gente que está precisando de prosperidade psicológica. O que é a prosperidade, gente? É o agir de Deus na tua vida com aquilo que você não espera. Além do que você precisa, além do que você espera, melhor dizendo. Esses dias está com uns 2 meses aí. Não vou falar nomes porque a gente não cabe a nós ficar expondo ninguém. Mas o dono de uma farmácia de manipulação muito famosa aqui de São Luís, o cara tirou a própria vida com menos de 40 anos. Vocês souberam dessa? Souberam ou não souberam? Alguns souberam. Esse cara estava precisando de prosperidade psicológica ou não estava? O que Jesus Cristo está falando para os discípulos é isso aqui, ó. Sabe aquela parte lá, o Tomé e demais discípulos, que tem os pães da propiciação que simboliza a prosperidade? Eu sou a prosperidade, sou eu que vou sanar todas as necessidades de vocês. A palavra de Deus fala, eu nunca mais falei esse versículo, Maiara. A Darilene que gosta de fazer hora com a minha cara. A Bíblia fala que o nosso Deus, quando derramar prosperidade sobre a sua vida, vai ser uma prosperidade tão grande que vai transbordar. A Bíblia diz que vai ser assim, ó, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que quer dizer? Deus vai derramar tanta bênção na sua vida, que você vai recalcar, você vai sacudir, Ele vai continuar jogando, você vai continuar recalcando, continuar sacudindo e vai continuar transbordando, 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 vai continuar transbordando. Para as pessoas que te cercam. O que aconteceu com o carcereiro lá em Filipe, quando ele se converteu ao cristianismo através do apóstolo Paulo e do Silas? A Bíblia fala que o Paulo e Silas, eles foram açoitados, e houve um terremoto, e o carcereiro ficou em pânico, ia se matar, e o Paulo gritou: não se mata, não se mata. E ele falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O Paulo lançou uma palavra profética: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. A bênção que Deus derramou sobre a vida do carcereiro foi tão grande que abundou sobre a vida das pessoas que cercavam ele, que eram os parentes. Você que está vindo para a casa de Deus sozinho ou só com metade da tua família, um dia Jesus Cristo vai resgatar a tua casa. Vou falar de novo. Você que está vindo para a casa de Deus sozinho, angustiado, um dia Jesus Cristo vai até a tua casa e vai resgatar a tua família. Isso é promessa de Deus, bênção transbordante. As pessoas que te cercam, elas vão ser abençoadas por causa do teu testemunho e por causa dos teus passos em direção à casa de Deus. Você crê nisso? Crê ou não crê? É o que Jesus estava falando para os discípulos. Eu sou a porta do perdão. Eu sou a porta da prosperidade. Mas tem uma coisa que é melhor do que perdão e prosperidade. É a minha presença. Eu sou a porta da presença do Pai. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Qual é a terceira porta? Ninguém vem ao senão por mim. Foi o que ele falou. Tem um outro versículo de João que eu não mandei para ti, que ele diz assim, ó: eu sou a porta.
Quem entrar por mim não se perderá. Algo do tipo, Mayara, procura aí para mim, por favor. É no livro de João também. Você que está precisando de perdão, Jesus Cristo é a porta do perdão. Quem está precisando aí? Você que está precisando de provisão de Deus na tua vida, Jesus Cristo é a porta da provisão. Agora você que quer a presença de Deus contigo todos os dias, Jesus Cristo também é a porta da presença. Eu sou o, primeira porta entrei, estou perdoado. Eu sou a segunda porta entrei, tenho provisão de Deus sobre a minha vida. Eu sou agora eu estou com Jesus Cristo dentro de mim dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É isso que ele estava falando para os discípulos. Não precisa mais vocês buscarem em caminhos diversos. Não precisa mais vocês buscarem outras alternativas. Sou eu. Quer perdão? Eu. Quer prosperidade e cuidado? Eu. Quer ir para o céu? Eu, falou Jesus. Vou perguntar de novo, quem está precisando entrar pela primeira porta do perdão? Quem está precisando da segunda porta? Agora quem está precisando ter a vida eterna com Jesus aí, diga amém. A palavra de Deus fala, eu mandei para ti. Achou, Mayara? Vamos lá, gente, olha o que Jesus falou, só para corroborar o que a gente está falando na noite de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou está fraco demais. Eu sou terceira vez para casar, como dizia minha avó. Eu sou se alguém entrar por, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e encontrará. Em outras palavras, vocês vão ter alimento físico e alimento espiritual. Não foi o que ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de, vocês vão estar alimentados, nutridos e cuidados pelo bom pastor. E ele falou que ele é o bom pastor, ele disse assim, eu sou o bom pastor. E ele deu a característica, ele disse assim, um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse assim, eu conheço as minhas ovelhas. Procura esse versículo, eu conheço as minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aí? Eu conheço as minhas ovelhas, eu falo, as minhas ovelhas me escutam, atendem a minha voz e eu as conheço. Você é conhecido de Deus ou não é? É conhecido de Deus ou não é? Está aqui a porta, Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que no dia que Jesus Cristo morreu, está lá em Mateus 27:50. Mateus 27:50. Põe para mim, por gentileza. Só para mostrar para vocês que não precisa mais de muita coisa, tá? Precisa se apegar com Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Isso era Jesus Cristo na cruz, no momento da morte. Versículo 51. E eis que o véu do templo, qual era esse véu aqui? A terceira porta. Primeira porta, caminho. Segunda porta, verdade. Terceira porta, a porta da vida se rasgou. Se rasgou de onde, gente? Se rasgou de onde? De alto, não foi de baixo a alto? Foi de onde? Em outras palavras, isso aí foi uma intenção de Deus. Foi de alto para baixo, não foi de baixo para cima. Se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Olha o que aconteceu no dia. E abriram-se os... Olha o que aconteceu no dia da morte. Isso aqui é uma mensagem para outro dia, mas só para você saber. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha o que aconteceu no dia da morte de Cristo, gente. Versículo 53. Não é nem mensagem de hoje, só saber. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Gente, os mortos começaram a ressuscitar no dia da morte de Cristo. Olha só. Tudo isso para se cumprir o que Jesus Cristo estava falando na quinta-feira, explicando para o Tomé e para os demais. Vocês precisam entrar por mim. Aí esse pastor, como é que eu faço para não perder a presença de Deus? Uma pessoa me perguntou. Põe o do Salmo 51 para a gente encerrar. Eita, vamos encerrar. Como é que eu faço para não perder a presença de Deus? Você vai até Jesus e cria no seu coração. Olha só que a gente vai encerrar. O Ministério de Louvor já pode subir aqui, tá? O Ministério pode subir. O Ministério de Louvor já pode subir aqui. Cria no teu coração a necessidade de estar apegado com Cristo todo dia. Lê esse versículo comigo. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Esse versículo aqui foi o rei Davi que escreveu no Salmo 51. Quando foi que ele escreveu? Quando Davi pecou com a Batseba, que todo mundo já ouviu essa história. De acordo com a Bíblia, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, ficou bem com o pecado dele. Como assim, pastor?
Porque a Bíblia fala que ele só caiu em si quando Deus mandou um profeta para confrontar. A Bíblia fala que o profeta Natan chegou e disse assim: olha, o rei, é o seguinte, existia um homem que tinha muitas ovelhas e um outro homem que tinha uma ovelha só. Esse homem que tinha muitas ovelhas recebeu um convidado na sua casa. E ele foi oferecer um banquete. Quando ele ofereceu o banquete, ao invés de ele pegar uma das ovelhas que ele tinha, ele foi pegar a única ovelha que o outro tinha. O Davi ficou irado, muito cheio de razão, porque geralmente a pessoa que a gente que está errado, a gente fica cheio de razão, né? Muito cheio de razão, diz assim: esse homem vai ser julgado, vai acontecer isso e isso com ele. O profeta orou e disse assim: esse homem que pegou a ovelha do outro é tu. E a Bíblia fala que naquele momento Davi caiu em si. A Bíblia fala que houveram consequências para o Davi. Uma das consequências é que a espada nunca mais ia se apartar da casa dele. O Davi teve filho morto, o Davi teve uma rebelião, enfim. Mas Deus tratou do Davi dessa situação. E quando Davi caiu em si, ele escreveu o Salmo 51. No Salmo 51 ele fala essa frase: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Leia bem forte, mas leia assim do fundo do teu coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Esse tem que ser o teu anseio todo dia. Vai trabalhar, Senhor, eu tenho que ir com a tua presença em mim. Amém? Eu tenho que ir com a tua presença em mim. Você vai entrar numa reunião de negócios, para dentro do teu carro, ou no lugar que você está, pede a Deus para te ajudar. Pede a Deus para ir contigo. Vai fazer uma viagem. Quem vai fazer uma viagem aí? Diga amém. Ô, gente, coisa... irmão, nem que seja ali para Maioba. Nem que seja ali para... Pode subir. Pode subir. Nem que seja ali para Maioba. Vou liberar uma palavra de Deus para você na noite de hoje. Jesus Cristo vai te abençoar com uma viagem bem feliz para você e para a tua família, no nome de Jesus. Amém.